Me emocionam a gente até. está adorando, tá, doutora Mariane, porque o ouvinte, ele, antes de tudo, ele precisa disso, né? De que toda a tua experiência, toda a tua visão de mundo, toda a tua... o teu circular, né, nesse meio vire situações de exemplo para que a gente lá fora possa, inclusive, nos antecipar. Por exemplo, isso que você falou, né, interessantíssimo, e não quero te interromper, mas será que é uma escolha do jovem? Né, pode até ser, mas as forças, né, que estão ali tentando, as forças que estão, e não são forças ao acaso, existe, a gente falando do tráfico, existe uma mecânica, gente, existem obras, inclusive, dizendo que existe uma verdadeira ciência administrativa do tráfico, né? Aliás, ele chama organizado não por outro motivo, né? Então, existe realmente pessoas por aí, né, cooptando, captando, né, essa mão de obra, e que tem que ter no contraponto outras tantas iniciativas da lei, dos voluntários, das ONGs, dos ativistas, etc., fazendo o movimento contrário, né? Então, você dando esse exemplo, a gente consegue lá fora, de repente, identificar isso, né? Falar, olha, esse jovem está numa situação assim, peraí, deixa eu apresentar para ele uma oportunidade de renda que não seja, né, jogar a sua vida fora. Na criminalidade. Na criminalidade, perfeito. E, inclusive, ele esse aprendiz... Quando ela é considerada, o tráfico é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Então a gente não avalia assim, né? Mas o adolescente de 14, 15, 16, 17 anos é uma das piores formas de trabalho infantil pela própria Organização Internacional do Trabalho. Se ele está nessa condição, mas ele resolve, não, quero mudar minha vida, vou para a escola, a realidade dele vai mudar. E aqui o exemplo desse livro, que nós analisamos diversas situações de adolescentes que estavam em situação de conflito com a lei e que foram encaminhados ao mundo do trabalho. No Paraná, nos idos de 2006, nós tivemos uma legislação que tratava justamente desse assunto. Nós participamos na elaboração dela, na época, e o objetivo foi fazer com que os adolescentes em conflito com a lei pudessem ser contratados dentro do estado do Paraná. Nós chegamos a ter, em 2006, 2007, 2008, em torno de 500 aprendizes dentro do estado do Paraná. O próprio poder público... esse histórico de conflito com a lei. O próprio poder público contratando. Hoje, a lei foi modificada o ano passado. A ideia é que não seja só direcionado pelos estados a contratação de aprendizes em conflito com a lei, mas sim todas as vulnerabilidades sociais. Porque ele não precisa ser identificado, esse menino está em conflito com a lei, eu não quero. Algumas pessoas se manifestam assim, eu não quero. Né? Então, como mudar isso? Não precisa ser... Ele vai estar dentro de um todo. De um todo. Ele não precisa ser identificado. Não precisa ser identificado. Até pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não deveria ser identificado. Ele tem que ser incluído em um todo. Então, vai participar do programa o adolescente de escola pública, o adolescente em conflito com a lei, o adolescente... Só que ele pode ter uma prioridade lá dentro desse programa, porque é o Estado. Cabe ao Estado promover o adolescente que mais necessita. E essa legislação, nós acabamos ingressando com uma ação civil pública aqui no Paraná, e nós ganhamos em primeiro grau e em segundo grau. Por quê? Porque o Estado parou de contratar. Então, depois nós fizemos um acordo com o Estado que essa contratação vai recomeçar. Olha, que bacana. Então, agora, nesse governo, está sendo estudado para recomeçar no ano de 2022. Era em 2020, mas aí teve a pandemia. Tem recursos do BID e do SEDECA, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e vai ser iniciado esse processo. É importante que conste no orçamento, para que todos os anos isso venha a se repetir no futuro, porque quando o programa efetivamente aconteceu, Lei 15.206, quando ele realmente aconteceu aqui, se constatou que, daqueles todos que participaram, apenas 3% rescindiram em infrações penais. Então, foi um programa... Eu não sei da tua perspectiva. Para mim, aqui é um número excelente. Não, sim. Porque a maior parte de programas que trabalham com os adolescentes que cometeram infrações penais, os melhores índices é que 30% só que reincidiu. Nesse caso, foi 3%. 3%, gente. Que coisa, né? A gente chamaria isso do quê? De recuperação? A palavra, como é que Ressocialização. Ressocialização. Eu sou muito preocupado, viu, doutora Mariane, pela terminologia,
porque a palavra, o termo, ele pode carregar um tanto de coisas inadequadas e reforçar alguns estigmas. Então tá aí, tá, gente? É ressocialização, tá? Sim. Legal. E agora o que está se tentando fazer, além desse projeto público do governo do estado do Paraná, da mudança da legislação, etc., é pensar que o próprio estado pode ser unidade concedente. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é ser unidade concedente, contratar através dessa legislação, e quando o estado vira unidade concedente, podem entrar também os adolescentes que estão, quando o estado vira, ou até se ele não for, mas ele fizer convênio nesse sentido, os adolescentes que estão no sistema fechado. Como reclusos, presos, sim, né? É isso. Estão a gente não usaria essa terminologia. Apreendidos que estão lá no sistema fechado. Entendi. Na teoria, né? Mas na prática é isso que você está dizendo. Uhum. Mas na teoria ele estaria apreendido. E esse adolescente, como que ele está lá no sistema fechado, como que ele tem lá 16, 17 anos, seria aprendiz? Pois é, e aí? Uma instituição sem fins lucrativos, teria que ser instituição sem fins lucrativos, porque ela precisaria anotar o contrato dele. Alguém tem que anotar o contrato. O poder público não faria, né? Exceto se tivesse uma lei específica, mas normalmente não tem. Então ele faria um chamamento, onde a instituição anotaria o contrato e daria o curso lá dentro do sistema fechado, porque eles têm aula lá. Teria um curso também de aprendizagem lá dentro, parte teórica. A parte prática, ou a empresa vai e monta um laboratório seu ali. Um espaço, um espaço seu. De trabalho. Ou faz uma prática, não dentro da empresa, mas agora ele entra na teoria e na prática, mas a prática não é dentro da empresa, é uma formação como se fosse a prática, né? Agora me fugiu a terminologia exata ali. Entendi. E eu estou assim, imaginando que com um aparato tecnológico hoje, isso poderia ser a prática mesmo, né? Não só a prática pela instituição. Né? E quem remuneraria ele seria essa empresa. Olha, que poderia ser empresa privada ou pública, né? Como esse projeto que eu mencionei das 700 vagas aí no Paraná, poderia ser dessa forma. Vamos remunerar 100 dentro do sistema fechado. Ou então uma empresa de difícil contratação, que tem uma luta aí para reduzir a cota, isso nos preocupa muito, preocupa a Cor de Infância, preocupa o Ministério Público do Trabalho, porque não precisa reduzir a cota. Vamos dar oportunidade para os nossos jovens. Deixa eu ver se eu e o ouvinte entendemos, né? É uma empresa, ela está com dificuldade de recrutar o aprendiz. E aí ela fala, poxa, eu tento fazer, né, divulgar, trazer, tal, entendo a lei, ok, mas eu não consigo cumprir a cota porque está difícil. E aí, ao invés dela, sei lá, né, se esforçar por uma melhor capacidade comunicacional do seu RH, das suas estratégias de recrutamento, ela vai apelar dizendo, não, mas a cota tinha que ser reduzida. É isso? Ou não? É também. É também? Mas é assim, tem diversas instituições onde ela pode ir. Só que ela muitas vezes diz, mas aonde que vai exercer a parte prática? Ah, tá. Entendeu? Entendi. Agora me veio a terminologia, ambiente simulado, né? Ah, tá. Ali atrás, né? Ali atrás. Então poderia a empresa dizer assim, em situações de difícil contratação, porque o adolescente ele não pode trabalhar em ambiente insalubre, perigoso e penoso. Então vamos supor... Opa, atenção. Não pode então trabalhar todo o trabalho em ambiente insalubre, perigoso e penoso. E vamos supor que a atividade da empresa seja insalubre. Tem algumas exceções, mas ele tem que fazer um ambiente simulado, etc. e tal. Mas vamos supor que não deu para fazer um ambiente simulado. E esse aprendiz aí, ele poderia contratar através da utilização de uma legislação, que é a legislação da cota social, ou atualmente conhecida cota alternativa, que surgiu nos idos de 2016, o decreto 8.740, agora já reformulado, nós temos instruções que reformularam toda essa situação, mas lá ele surgiu por quê? Porque uma empresa de vigilância, uma empresa de construção, uma empresa de asseio e conservação, que é prestadora de serviço, tinha dificuldade em colocar um aprendiz.
Então, pelo número de empregados, por exemplo, tinha, sei lá, 1.000 empregados, precisaria contratar de 5% a 15%, excluídas algumas funções, que tem toda uma... que consta da nossa consolidação, funções de direção, chefia, cargos técnicos, etc. Excluído tudo isso, ele teria que contratar, vamos supor, ele teria que contratar uns 40, tá? Daria 5% com as exclusões que eu mencionei. 40, aonde que ele iria colocar? Então, tem empresas que estão optando por colocar esses 40, que ele teria necessidade, dentro de um órgão público, que daí seria o órgão público unidade concedente. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é um órgão concedente da empresa Madeiro. O Madeiro contrata, remunera. Interessante. Mas É um caso prático aí, então. É um caso prático. Mas o Tribunal de Justiça coloca lá dentro através do ESPRO. O ESPRO dá o curso e o ESPRO ainda vai atrás dos adolescentes em casas de acolhimento. Os meninos que quando completassem 18 anos teriam que sair, muitas vezes não têm emprego, então eles têm essa possibilidade de serem aprendizes. Tem formatura lá no Tribunal de Justiça, tudo é algo que está devolvendo a eles, que está dando a eles cidadania, dignidade, né? E também, além do órgão público, ele pode ser também aprendiz dentro de uma instituição sem fins lucrativos. Ele pode ser aprendiz também lá no sistema fechado. Quem que vai contratar? Essa empresa de difícil contratação. Então, é por isso que eu sou contra querer mexer para reduzir a cota. Não há motivo, há muitas alternativas. Há muitas alternativas. Sobra. E essa legislação, André, nós participamos ativamente na época, e para que ela realmente vingasse. Vários auditores sugerindo redações, porque a preocupação era essa: por que vamos reduzir a cota? Se tinha exemplos, a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu colocava os adolescentes contratados por empresa, postos de gasolina, que são ambientes perigosos, colocava dentro da Guarda Mirim para exercer a teoria e a prática. A prática era música. Olha que excelente. Então, eles formaram uma orquestra. Na Bahia, eu soube que havia também um acordo entre o Ministério Público e outras instituições, Defensoria Pública, que esse aprendiz contratado por uma empresa trabalhava dentro, por exemplo, da Defensoria Pública, dentro do Ministério Público. Né? E só um alerta ali para o ouvinte, agora há pouco, quando você falou, olha, estão ali, Guarda Mirim, Foz, né, foram contratados e foram para uma orquestra, enfim, né, um ambiente de música. Gente, isso não é só realocação, recreação de pessoas onde você não sabe aonde colocar. Muito pelo contrário, né? Porque a música é um espaço interessantíssimo de desenvolvimento e o pessoal, profissional também, gente, né? Tem toda uma indústria cultural que necessita. E, de repente, é ali mesmo que desperta, né, competências. Sim, fazer um curso de educação física. Exato, educação física. Educação física não, educação... musical. Mas eu já fiquei aqui pensando na questão do esporte, porque eu vi também algumas instituições que eu vi na época, a Unifil, lá em Londrina, que colocava os meninos, uma construtora contratou os adolescentes para serem esportistas do jiu-jitsu. Então, tinha 8 adolescentes e que tinham sofrido abuso. Foram encaminhados pela Juizado da Infância e Adolescência, né, Juiz da Infância e Adolescência, para o esporte. Então, eles eram remunerados, teoria, aulas teóricas, português, matemática, acompanhamento pedagógico, etc., iniciação à profissionalização, dentre outras, como se portar numa entrevista, e também o esporte. Aqui em Curitiba, há o futebol de rua, que faz no esporte, no futebol, através dessa cota social, cota alternativa. Há também, eu não vou lembrar de todas, mas a ABC Vida. Então, há diversas instituições, a Unileu, eu vou falar de algumas, a Alciê, a Gerar, há diversas entidades, Salesianos, o ESPRO, algumas que eu já mencionei aqui. O que essas instituições fazem? Elas dão a teoria. E elas vão atrás das empresas, elas mesmas têm pessoas que vão atrás das empresas. Nós temos um manual que pode ser pesquisado pelas empresas ou pelos jovens que queiram ser aprendizes, quais são as entidades formadoras do Fórum de Aprendizagem do Paraná.
Excelente. Lá consta todas, porque eu mencionei algumas, mas tem em Londrina, tem em Maringá, Arapongas, muitas cidades do Pará têm curso de formação de aprendizes. Esse manual ele está online, assim, acessível? Esse manual está online, é só colocar Fórum de Aprendizagem do Paraná, instituições formadoras, que vão aparecer todas as instituições formadoras. Pode, se quiser acrescer também, Procuradoria Regional do Trabalho, da 9ª Região, instituições formadoras, Fórum de Aprendizagem do Paraná. Pronto, gente. Esse fórum surgiu em 2004 aqui em Curitiba, foi o primeiro fórum de aprendizagem do nosso país. Depois houve também o de Minas Gerais, que era junto com o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil. E em 2008 surgiu o Fórum Nacional de Aprendizagem com a missão também, ele teve algumas dificuldades, mas foram criados diversos fóruns estaduais. Qual é o objetivo dele? Não tem personalidade jurídica, mas ele congrega em reuniões, uma vez por mês, instituições sem fins lucrativos, entidades formadoras em geral, Sistema S com prioridade para contratação, entidades desportivas e centros de educação tecnológica. Congrega também empresas que queiram participar, congrega prefeituras, vereadores, políticos que têm interesse, jovens. E o que ele faz? Ele discute o processo da aprendizagem profissional, o seu aprimoramento e também que não haja uma diminuição do número de contratação de aprendizes no nosso país. Embora, infelizmente, é um movimento bem grande nesse sentido, mas quando a nossa consolidação das leis do trabalho diz que deverão ser contratados aprendizes nas funções que demandam formação profissional, no número de 5 a 15% do número de empregados, excluídas algumas funções, ela não está dizendo necessariamente que porque ele vai entrar no cômputo do cálculo da cota, que ele vai ser aprendiz naquela área. Ele vai ser aprendiz nas áreas que existem cursos, que normalmente são cursos na área administrativa, mas não significa que ele não possa ser. Nós imaginamos assim, muitas vezes, um curso de limpeza para uma pessoa que deixou de estudar, que não sabe ler e escrever, entendeu? Não sabe ler e escrever, tem 18 anos, 19, seria algo que traria ele para a escola. Verdade. Então, é bem ruim se pensar que não pode. A aprendizagem, ela não quer formar para o menos, ela quer formar para o mais. Ela quer a excelência, mas em alguns casos poderiam ser utilizados presos, ex-detentos, egressos do sistema prisional que nunca tiveram uma carteira assinada poderiam entrar nessa modalidade. Olha aí, então daria em cursos mais básicos, mais elementares, né? Entendi. Então a gente poderia, enquanto sociedade, pensar nisso e abandonar muito essa história de lobby, porque o meu setor não quer contratar. O setor, muitas vezes, que não quer contratar, ele pode começar a incluir, porque ele participa muitas vezes de licitações, a maior parte. Então, é só todas as empresas começarem a incluir essa contratação de aprendizes. Se as empresas começarem a fazer isso, não vai ficar uma participação em licitação que o meu valor é mais alto porque eu estou prevendo aprendizes e o outro não. Os editais de licitação têm que necessariamente também, conforme a legislação atual também, fazer essa verificar se estas empresas que participam das licitações estão cumprindo as legislações, tanto de contratação de aprendizes quanto da contratação das pessoas com deficiência. Interessante. E acredito assim que essa legislação ela faz a modificação da sociedade, inclusive porque ela possibilita que muitas empresas que também não conseguem contratar pessoa com deficiência diretamente por aplicação da lei, o artigo 93 da lei 8.213, que tem que contratar de 2% a 5%, não consegue, não consigo encontrar pessoa com deficiência. E muitas vezes isso redunda em ações propostas pelo Ministério Público, em julgamentos da Justiça do Trabalho, propostas pelo Ministério Público do Trabalho, né? E aí, quando chega em juízo, diz não tem pessoas com deficiência. Mas tem pessoas com deficiência. Tem, gente, Escolas que dão cursos para pessoas com deficiência, entidades que formam pessoas com deficiências, o Cine, em Curitiba, secretaria,
Secretaria da Pessoa com Deficiência. Sim. No estado do Paraná, nós temos também uma Secretaria da Pessoa com Deficiência. Perfeito. E tem uma coisa interessante... Felipe Braga Cortes, lá, não sei se eu posso mencionar, mas ele é bem atuante assim, nessa área, quer fazer essa inclusão, então acho que é bom até mencionar. E aí a empresa... Pode falar. Aí não, e tem uma coisa interessante, né, ouvinte? Não sei se na tua empresa tem esse tipo de estratégia ou programa, enfim, depende muito de cada empresa. Existe algo consolidado nas estratégias empresariais chamado responsabilidade social empresarial, né? Ou responsabilidade social corporativa. Você vai encontrar livros, publicações com as duas terminologias. E lá diz, né, olha, você tem que olhar para todos os seus stakeholders, que é isso? Todos os seus públicos, o teu entorno social, econômico, você tem que fomentar a sociedade, você tem que empoderar gênero, você tem que trabalhar a favor, né, da diversidade, você tem que agir junto ao jovem, tem que não sei o que, tarará. E as empresas fazem grandes esforços de projetos sociais alinhados à responsabilidade social empresarial, de repente até dando as costas ou simplesmente ignorando, né, toda essa possibilidade junto aos aprendizes, né? Isso é muito interessante. Você estava falando, eu estava lembrando, caramba, eu trabalhei no mínimo em 2 empresas que tinham suas fundações, fundação mesmo, né, onde todo o esforço dela e em colaboração com seus funcionários era realmente, né, devolver à sociedade essas possibilidades, oportunizar a comunidade. E tá aí, gente, uma coisa já bem estruturada, quer dizer, basicamente é cumprir uma lei, né? Também discordo, viu, doutora Mariana, dessa questão da dificuldade, né? As empresas têm estratégias de captação de talentos, headhunters, o social media delas hoje está totalmente voltado, né, a você alcançar o jovem talento. Então, isso também poderia se transformar em estratégia de ir atrás, né, da pessoa com deficiência, do jovem em situação de risco. Não é difícil, então basta ter estratégia e vontade, né, de fazer acontecer através de um processo comunicacional que vai sim encontrar todo esse público aí. Sim, tanto a pessoa com deficiência, André, poderia ser aprendiz, não tem limite de idade. Então não consegue, muitas vezes dizem assim, mas não tem a formação necessária para ingressar na nossa empresa. Então vamos fazer um curso de aprendizagem. Aí está se cumprindo a própria Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Depois que ele foi aprendiz por um período, vai ser contratado como pessoa com deficiência e outros vão entrar na vaga de aprendiz. Muitas pessoas com deficiência preferem essa modalidade de contratação porque eles não perdem o benefício de prestação continuada. E eles não sabem como vai ser um trabalho e têm medo de perder. Como aprendiz, ele não vai perder, né? Então tem esse benefício. E quando você mencionou ali de ir atrás das pessoas, de ações afirmativas, a contratação do adolescente negro, eu tive a satisfação de ver uma empresa, agora vou ver uma outra, 2 empresas já em Curitiba, que vão fazer turmas de aprendizes exclusivamente para negros, divididos entre pretos e pardos, entendeu? Vão direcionar para esse grupo. E aí surge um preconceito assim na empresa, mas por que só para eles? Por que os demais não? Está excluindo? Quando, na verdade, se nós formos ver, em Curitiba e região metropolitana, nós temos 33% de negros. E os contratados com carteira assinada não correspondem ao mesmo percentual de 33%. É um percentual bem menor. Então, nós temos que ir mudando essa realidade. Então, é uma ação afirmativa por um período. A ação afirmativa, é polêmico, né? Mas que a gente deixe marcado aqui que os números não mentem, né? Então, não existe a mesma proporcionalidade da população preta, parda ou negra, enfim, a terminologia que você preferir aí, tá, ouvinte? Tá vendo essa disputa, né? Saudável, né? Com relação àqueles que têm carteira assinada. Então, o número não mente, né? Há uma disfunção aí. Não vamos discutir a origem disso, mas vamos afirmar em ações afirmativas, pode parecer interessante isso, para reequalizar, né? Então a gente não quer aqui distinguir, discriminar, impedir, tarará. A gente quer simplesmente tornar equânime, né, as condições de acesso, de oportunidades e etc. Né? Uma era da metalurgia, outra é do setor de comunicação. Puxa, muito legal empresa do esses setor casos, de comunicação que está fazendo
Não sei se eu devo ou não mencionar o nome também. Deve, olha, eu até vou propor, viu, doutora Mariane? Eu vou mencionar esta que eu me lembro, é a RIC TV, que está nesse processo. Pronto. Não, esse tipo de coisa é muito importante. Fica até aqui uma proposta aberta no ar, né, que você estimula essas empresas a terem os seus cases ou seus casos, né, relatados, escritos, apresentados, gravados em podcast, como a gente está fazendo aqui, fica inclusive a dispor, porque é através dos exemplos que facilita muito o processo de compreensão das oportunidades, né? As empresas são muito, digamos assim, pragmáticas, né? Elas gostam de ver para crer. Nós já temos Existe exemplos. até o famoso benchmark, né? Então a empresa está dentro de uma estratégia, ela quer ver se vai dar certo, se não vai, ela vai e faz uma visita, né? Para ver quais são as melhores práticas. De uma forma guardada as devidas proporções, né? Ouvir de você e, de repente, futuramente, ouvir das empresas, né, que estão aí nesses projetos, o relato é, digamos, um benchmark, né? Sim, eu posso te passar o nome das duas, né? Porque aqui eu só me recordo de uma, mas eu sei que há duas em Curitiba, né? Então, com relação à aprendizagem, no final das contas, né? O que eu gostaria de dizer, assim, primeiro para os jovens, não sei se eu posso me dirigir a esse final, assim, né? O que você acha? Eu acho excelente. O jovem está ali. Se ele não estiver ali, viu, doutora Mariana, quem está ali é o responsável pelo jovem, ou então aquele que está atrás desse talento, dessa oportunidade de ter o jovem, né? Pode se dirigir. Eu quero me direcionar aos jovens, mas também a todos, como você mencionou, ao próprio empresário, né? Aos políticos, no sentido de que não vamos restringir a aprendizagem, vamos deixar do jeito que está ou vamos melhorá-la, porque ela tem sido um caso de sucesso no nosso país, com inúmeros que já foram aprendizes, que hoje estão no mercado, no mundo do trabalho de outras formas, né? E são líderes, é muito grande o número. E também de não modificarmos essa legislação para piorá-la. Então, os projetos não são de um político ou de outro, os projetos são da sociedade, né? Eu sei que estão tendo diversas audiências públicas para ouvir na Câmara dos Deputados, no próprio Senado, ouvir a população em geral, e o próprio Estatuto do Aprendiz está sendo estudado e deve vir, né? Não retirar jamais da consolidação das leis do trabalho, onde congrega toda a legislação do direito do trabalho, provavelmente nem que seja o Estatuto do Aprendiz vai estar lá também, para que ele tenha os demais direitos, né? E também o jovem que quer ser aprendiz, o adolescente que quer ser aprendiz, nós já mencionamos ali no início, ir para os sites e observar. Tem ali a listagem aqui no Paraná, em outros estados pode procurar como ser aprendiz, no estado, por exemplo, da Paraíba, e aí assim em todas as unidades da federação. E recentemente eu tenho participado às vezes de algumas formaturas de aprendizes e realmente é uma alegria muito grande ver a mudança que há nestes jovens. Eu queria também mencionar isso, que eles entram de uma forma e eles saem de uma forma totalmente diferente. É muito emocionante você ver como eles se engrandecem, como eles se tornam além do que eles talvez imaginaram quando eles tinham 13, 14 anos. Eles começam a abrir as frestas, eles entraram para dentro das nossas instituições, sem precisar quebrar vidro, sem precisar pular muro nenhum. Eles entraram, eles tiveram possibilidades, eles se sentem incluídos e cada vez mais eles passam a incluir também, eu acredito, porque eles conhecem do que se trata, né? Provavelmente um adolescente que foi aprendiz, se ele tiver sua empresa, ele vai querer contratar um aprendiz. Com certeza. Então, essa legislação é uma legislação que merece ser vista com muito carinho, porque é uma legislação que muda a realidade dos nossos adolescentes e jovens, é uma possibilidade para procuradores, para auditores do trabalho, quando não tenham o que fazer, quando localizam um adolescente numa situação de trabalho irregular. Tem 14 anos, vamos mandar para a ação social do município, que as ações sociais dos municípios, os assistentes sociais, as secretarias de ação social, ou o município tem a obrigação de destinar recurso no orçamento para apoiar a aprendizagem, contratar aprendizes, fazer com que haja no seu município. E aí
vai mudando a realidade, sim, desses adolescentes e jovens. E se cumpre a nossa Constituição Federal e se torna algo de mudança realmente deste adolescente, da comunidade. Nós nos tornamos mais inclusivos. E também gostaria de mencionar que não há impeditivo também a que se contrate um adolescente que não tem uma condição tão precária, né? Não há impeditivo financeira. Só que as instituições sem fins lucrativos devem trazer, na sua maior parte, o adolescente que tem vulnerabilidade social. Prioridade. E, inclusive, pelo próprio poder público, pode fazer um percentual, mas não em igualdade de condições, em participarem de testes seletivos em igualdade de condições. Tem que priorizar, sim, o que tem mais necessidade por causa da sua condição social e econômica. Excelente. Tá bom? E é isso. Que fantástico, ouvinte! A palavra transformar a realidade agora dá todo sentido para a gente. Transforma mesmo, muda vidas. E é por isso que eu arrisquei de início dizer que é uma grande missão tua, tá, doutora? Eu agradeço Mariane, muito. Sou seu fã, muitos fãs ali, olha, muita gente vai curtir, vai te seguir, vai te apoiar. Conte com a gente, tá? A última palavra é tua. Obrigada. Minha e também dos colegas, né? Vou passar também para os colegas que realmente assumiram isso como uma missão. Tem vários colegas assim no Brasil, da Cor de Infância, realizando audiências públicas. Quando eu estive como coordenadora, quando estivemos como coordenadora da Cor de Infância, nós lançamos a ideia dentro da Cor de Infância das audiências públicas. Então, tem diversos colegas fazendo audiências públicas, a nossa própria coordenadora, os nossos colegas, assim, e chama-se de uma vez só, por exemplo, 500 empresas, um auditório. E se fala da legislação, e se verifica se estão ou não cumprindo a lei, imediatamente essas empresas começam a direcionar, através do seu RH, para as entidades formadoras. Nós precisamos de aprendizes, vocês têm aprendizes e tal, e inicia-se esse processo. Então, as nossas audiências públicas, eu acho excelente essa ideia e essa prática que está sendo exercida bastante pela Cor de Infância atual, está sendo muito apoiado, assim, a realização de audiências públicas, que modifica de uma vez só a realidade de várias empresas. Maravilha. Doutora Mariane Josviak, muito grato. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.